Boa tarde! Hoje é dia de análise sistêmica. Bora analisar uma história hoje que vocês me mandaram. Vou esperar um pouquinho vocês entrarem pra gente começar. Para quem está chegando agora, toda quinta-feira é dia de análise sistêmica. Então, de acordo com o relato de vocês, eu abro para que vocês me mandem a história. Na quinta-feira eu trago uma análise aqui mais aprofundada, de acordo com essa história. Então, se você gostaria que eu analisasse, é gratuito, a gente faz aqui na live. Toda terça-feira o meu direct está aberto para isso, para que você me envie a sua história, coloque lá todos os detalhes, para que eu possa fazer essa análise. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que quando a gente ouve a história de outra pessoa, a gente aprende também sobre nós. Então esse é o intuito aqui, que a história de uma ajude a história de outras pessoas, porque apesar da gente ter vidas diferentes, histórias diferente, a gente tem sentimentos muito parecidos. Então é nisso que a gente trabalha aqui, exatamente para trazer uma consciência, né? A consciência é a cura, olhar para a sua história de uma nova forma, de um novo lugar, é isso que transforma. Então é isso que a gente vai fazer aqui toda quinta-feira, meio-dia, estou aqui fazendo isso. Vou esperar aqui enquanto eu pego a história de hoje. Peraí, deixa eu achar aqui. Achei que eu tinha separado, mas não é essa não. Peraí, pra gente começar. Bom, então é isso, né? Eu peço para trazer bem os mesmos detalhes, porque através dos detalhes já da história já dá para ter uma noção do que acontece aqui e a gente vai começar. Então vamos lá. Deixa eu beber um gole de água antes de começar, que depois eu fico lendo e seca a garganta. Então vamos. Oi, tudo bem? Eu queria muito compartilhar o que está doendo para mim no amor hoje. Eu sinto que sempre atraio o mesmo tipo de pessoa. Homens que não querem nada sério, que somem quando eu me entrego de verdade. Isso me deixa com medo de me abrir e acabar me machucando de novo. Tem vezes que eu estou com alguém, mas mesmo assim me sinto sozinha, sabe? Como se estivesse olhando para dentro de um vazio. E isso pesa demais. Tenho 37 anos, já tive alguns relacionamentos longos, mas nunca casei. Não tenho filhos. Eu acho que as minhas relações costumam ser intensas, mas difíceis de manter. Sempre sinto que falta algo, ou que o outro não está tão presente quanto eu gostaria. Teve um relacionamento que marcou muito. Fiquei quase 3 anos com um cara que me traiu. Foi uma dor enorme, porque eu confiei muito e ele acabou comigo aos pedaços. Então veja, né? Ela encontra pessoas, atrai pessoas, mas essa relação acaba que não tem força. Ela se machuca, ela tem medo e obviamente, né? Olha, vamos começar aqui então. Primeiro ela diz assim, ó: não querem nada sério e somem quando eu me entrego. Ao mesmo tempo ela diz, isso me deixa com medo de abrir e acabo me machucando de novo. Então, claro que se você está com medo, você vai atrair pessoas que estão indisponíveis, porque não é o que está aqui. Aqui é só uma partezinha. O que está aqui? Eu estou com medo. O que você vai atrair? Pessoas que não estão disponíveis, porque na sua alma você ainda está com medo de se entregar.
E aí a gente vai aprofundar para entender a parte sistêmica aqui. Mas já começando por aí, tá? Aí tem a outra questão. Ficou com uma pessoa e essa pessoa trai, como ela trouxe aqui. Foi uma dor enorme e ele acabou comigo aos pedaços. A gente diz que as despedidas só são feitas quando existe amor, quando eu me despeço da história, do que me aconteceu com amor. Se eu ainda olho para aquilo com dor, se eu ainda sinto medo de que isso se repita, se eu ainda tenho raiva daquela pessoa, do que aconteceu, eu ainda estou presa lá. E aí o que vai acontecer? Ou eu não vou querer mais me relacionar porque eu sinto medo de repetir aquela história, ou eu vou me relacionar e vou encontrar uma pessoa muito parecida com aquela pessoa com quem eu ainda estou ligada emocionalmente, tá? Então, essa despedida quer dizer ter esse olhar de gratidão, porque o outro, mesmo que tenha magoado, e aqui não estou e não devemos tirar a responsabilidade que é do outro. Se vocês tinham um combinado e essa pessoa não cumpriu, né, o que era ali do casal, então, ok, nós vamos ser leais um ao outro, a gente vai ser fiel um ao outro, e essa pessoa não cumpre um combinado, ela tem a parte dela sim de responsabilidade. Mas qual que é a sua parte? Quando a gente acha que o outro é 100% responsável, a gente não muda. Porque a gente fala assim, não, eu não fiz nada, eu fiz tudo certo. Quem errou foi ele. E aí você vira o quê? Uma pessoa passiva dentro de um relacionamento. Você vira uma vítima. E vítimas não saem do lugar, porque ela quer que o outro mude, é a culpa do outro, o outro que fez errado, o outro que... E isso não funciona. Então, é trazer que tudo que dentro de um relacionamento é sempre 50-50. Eu tenho 50% de responsabilidade e o outro tem 50%. Porque quando eu tomo pra mim que 50% é meu, eu mudo os meus 50%. E aí eu passo a atrair os outros 50% diferente disso. Aqui eu não sei se é o caso, né? Ela só me conta que ela se sentiu muito magoada. Ela não vejo até que uma demonstração, inclusive se ela mandou essa história, quer dizer que ela está disposta e disponível para a transformação, né? Disponível a mudar. Então eu acredito que ela não esteja no lugar de vítima. Mas já vivenciei, né? Já atendi clientes que acham isso. Olha, o outro, eu não fiz nada. O erro é do outro. E a sua responsabilidade pode ser que seja inconsciente. Possa ser exatamente isso. Olha, eu só estou atraindo pessoas repetidas, né? Padrões que eu percebo que são da minha família. Que não seja, né, uma responsabilidade, eu digo, consciente, ou uma responsabilidade que você diga assim, eu fiz de propósito, ou eu não fui uma boa pessoa. Não é nesse sentido. Mas a sua responsabilidade pode ser essa, como eu falei, do entendimento de por que eu atraí essa pessoa. O que tem na minha história que faz com que isso se repita? Peraí, deixa eu olhar para isso. Isso já é tomar responsabilidade para si. De entender o seu 50% dentro disso que acontece. Tá bom? Então essa é a primeira coisa aqui, né? E isso vale para todo mundo. Entender, trazer para si o seu 50%, dar lugar para essa história, porque mesmo que tenha te magoado, que tenha te machucado, que tenha te feito mal de certa forma, o que você pôde aprender ali? O que você pôde crescer? O que essa pessoa te ensinou sobre você? Então traz para si isso. Veja o lado bom. E não é um lado bom de poliana, de tá tudo bem, tá tudo certo. Não é desse lugar, mas de aprendizado realmente.
de sim, chorar sua dor, de não achar também que tudo é a sua culpa, que você também então entrar no outro extremo, então é 100% minha culpa? Não. Um adulto, dois adultos que se relacionaram, que traziam suas dores, traziam suas questões, se encontraram por algum motivo, aprenderam um com o outro e seguiram o seu caminho. Continuando. Minha relação com o meu pai nunca foi fácil. Ele é muito distante. E eu não acendi a luz. Tá meio escuro aqui. Eu acho que vai chover, talvez tá escuro. Mas vamos lá. Minha relação com meu pai nunca foi fácil. Ele é muito distante, sempre focado no trabalho. E pra ser sincera, eu nunca me senti verdadeiramente amada por ele. Minha mãe é mais presente, mas ela também tem suas dores. Na família teve muita separação e abandono. Meu avô saiu de casa quando a minha mãe era criança. Então, avô materno, né? Saiu de casa quando a minha mãe era criança. E minha tia foi traída e largada com 3 filhos pequenos. Acho que tudo isso acabou deixando uma marca muito forte. Uma sensação de insegurança e medo de perder quem amamos. Por isso, eu acho que eu carrego um medo de me entregar. Porque no fundo eu tenho medo de ficar sozinha, de não ser suficiente, de ser rejeitada, mas eu queria muito aprender a confiar de novo e me sentir segura e amada de verdade. Obrigada por ouvir, espero que você possa me ajudar a entender o que está por trás disso tudo. Acho que você já tem, né, bastante consciência, né, já consegue ver essa parte sistêmica. Então, olha, um pai ausente, um pai distante, o avô sai de casa, então a mãe que também não tem esse pai distante e a tia também. Então vamos lá, perceba, né, que existe essa dor já ancestral. Então a avó, o vô vai embora, a mãe é que ela não me conta muito como é que é o relacionamento do casal, né, do pai com a mãe, mas ela já tem esse vazio. A mãe, então o que parece que aconteceu aqui? A mãe dela já tem essa ausência do masculino, porque o pai foi embora. O que a mãe faz? Busca um homem parecido com o próprio pai, que também é um homem que está ausente, está presente fisicamente, mas um homem que está distante. Tanto é que ela fala, olha, minha mãe carrega as dores dela, o meu pai é um homem distante. O que ela faz aqui? A mesma coisa. Não se permite ter esse bom relacionamento. Tem medo do abandono, tem medo da rejeição e ela busca um homem parecido com o pai. Também distante, também ausente, também que não se entrega. E aqui é isso, né? Ela já tem essa consciência. Uma tia também que é traída. Por que ela sente tanto medo de se entregar? Olha essa avó. Olha essa avó que, imagina, no tempo dela, ficou sozinha, teve que criar os filhos, as crianças, os filhos pequenos. E é abandonada. Como é que hoje ela vai confiar no homem? Se homem vai embora. Se a tia é homem, trai. Então, o principal aqui é a dor em relação, né, que ela carrega em relação, primeiro, à avó, que começa lá na avó. Quando a mãe chega e encontra, né, o marido, o pai dela, já é a repetição da dor de encontrar um homem distante, assim como o próprio pai. Então, aqui é olhar para a avó. Ai, tá um pouco de barulho aqui, espero que não atrapalhe, hein? Tá fazendo muito barulho? Porque tem gente aqui embaixo que tá fazendo barulho, mas espero que dê certo. Então, é olhar pra essa avó com amor, entendendo que mesmo diante do que ela passou, ela deu conta, deu tudo certo. Ela criou os filhos. E a maior honra, que é: vó, você não pôde ter esse relacionamento bom, mas eu posso ser mais feliz do que você.
deixar esse passado no passado. Porque quando, né, ela, né, no caso, tá olhando para trás. Então, vamos supor assim, vou pegar os bonequinhos para vocês verem. Deixa eu pôr o campo aqui, peraí. Que aí dá pra enxergar melhor. Então, aqui tá a avó dela. Deixa eu pegar a avó dela aqui. Aqui tá a avó dela. Tá assim. Ela tá assim. Então, mesmo que o relacionamento, essa pessoa disponível esteja aqui, ela não olha porque ela tá olhando para trás, ela tá olhando ainda para a história da avó. Então, o homem que tá aqui pronto para olhar para a vida com ela não enxerga porque ela tá de costas, olhando para a história da avó dela. Boa tarde, Flávia. Tudo bem? Vai ficar salva, tá bom? Então, se você perdeu o comecinho, depois você volta lá para assistir, que eu tô fazendo aqui a análise dessa semana. Então, tô contando aqui da avó, né? De uma história de dor da avó que foi abandonada e o quanto ela, ao invés de olhar para o parceiro que ela deseja, tá olhando para trás. E agora é dizer pra vovó, sinto muito pela sua história. Eu sinto muito por você ter ficado sozinha. Ai, que bom, viu? Fico feliz em saber. Inclusive, quando quiser mandar, viu, sua história, toda terça-feira tá aberto aqui para os envios das histórias, para eu analisar na quinta-feira. Então, fique à vontade se você sentir no seu coração que gostaria que eu fizesse essa análise, tá bom? Então, é isso, é olhar lá e dizer, vó, sinto muito pela sua história. Eu sinto muito por tudo que você viveu, mas a maior honra que eu posso fazer por você é ir pra vida. É encontrar esse relacionamento que você não pode viver, você não pode ter esse relacionamento, mas eu posso. Eu posso viver o que você não pôde. Deixar a mãe... Deixa eu pegar uma mãe aqui maior. A mãe que já repete a história da avó quando encontra um homem que também é distante. Mãe, essa história é sua. O meu pai é o pai certo para mim, porque ele me deu a vida junto com você. E agora eu vou honrar essa vida. Eu vou ter esse relacionamento. Não mais ser leal às dores de vocês, ser leal às dores das mulheres, mas eu olhando para minha vida, para o meu futuro. Porque a pessoa tá aqui, ó. Essa pessoa já tá lá. Quantas pessoas disponíveis tem? Muitas. Só que se eu tô olhando aqui, a pessoa pode aparecer pintada de ouro. Aparecer assim, ó, em neon. Eu não vou ver, eu não vou enxergar. Porque eu tô de costas. Porque eu tô olhando pra dor. Então, é hora de olhar pra vida. Honrar verdadeiramente. Ai, mas como é que eu faço isso? Parando de julgar. Entendendo que a história de quem veio antes é deles. Que foi suficiente, porque independente de como foi, deu tudo certo, porque a vida continuou. E você só tá aqui por conta disso. E honrar fazendo diferente. É difícil? Às vezes é. Às vezes vem culpa. Nossa, pesado. Tô fazendo diferente. E tá tudo bem. É um processo. Então, honre a história das suas ancestrais. Dê lugar para a história delas.
sem julgamento, sem dizer, ai, homem é isso, homem não presta, homem, enfim, coisas que você ouve, que talvez a sua avó falava, talvez a sua mãe falava. E lembre que existe já uma pessoa aqui pronta, disponível. Só que você só vai enxergar quando você não olhar mais para o passado e se virar para o futuro. Tá bom? Então era isso a história de hoje, a análise, né, de hoje. Eu vou tirar uma cartinha, assim como eu fecho as sessões de constelação com uma cartinha, eu vou fechar essa análise para a nossa analisada, para quem também fizer sentido. Vamos lá. Tudo depende de como vemos as coisas e não de como elas são. Que é exatamente isso. Na constelação, a gente olha para os fatos. Qual foi o fato aqui? Minha avó foi abandonada. Esse é o fato. Como ela via? Eu sou rejeitada, eu sou abandonada, homem é isso, homem é aquilo, homem trai, homem machuca. Esse era como ela enxergava. Fato é, a vida aconteceu. Mesmo com esse avô que foi embora, essa tia que foi, enfim, mesmo dentro disso, o mais importante aconteceu, a vida. Que interessante, ainda ontem eu estava vendo algumas fotos e essa carta veio de encontro com o que eu vi nas fotos. Que legal, é isso, né? A gente, quando a gente está vivendo uma dor, quando a gente ainda está machucada, a gente olha de uma forma que muitas vezes não é real. A gente olha da forma que a gente interpretou aquilo. E aí é hora de tirar essa venda, olhar para a realidade. O que é fato aqui? Fato é que mesmo com essas mulheres vivendo dores, elas deram vida para mim. E o melhor que eu faço é honrar essa vida. E como é que eu honro? Sendo muito feliz, sendo mais feliz do que elas foram, vivendo o que elas não puderam. Para saber que essa vida não foi em vão. Que não vai ser mais uma geração de dor, de relacionamentos ruins. Agora, acabou aqui, acaba comigo. Eu vou fazer diferente, porque eu tenho capacidade para isso. Eu estava conversando ontem com uma cliente e ela também tinha muito essa crença, né, em relação aos homens, de que homem é fraco, homem é canalha. Ela falava assim. E eu falei assim pra ela: você já percebeu que lá na época das nossas avós não tinha internet, por exemplo, não tinha terapia? Então, do jeito que você nascia, era provavelmente você morria daquele jeito. Tive um trauma, era o que tinha, a vida continuava, né? O principal é, vamos sobreviver, a gente precisa sobreviver. E hoje a gente tem possibilidade de se curar. Então é nessa geração que a gente pode dizer, acaba comigo. E libertar quem vem depois. Porque você faz parte desse sistema como um todo. Então quando a gente está curada, todo o nosso sistema está curado. Todo mundo pode ir além, todo mundo está mais livre. Então é isso que a gente tem que fazer. Esse é o honrar. É ser sim mais feliz do que as nossas ancestrais. Elas já pagaram o preço para que a nossa vida fosse mais leve. Então suporte a culpa, às vezes, que vai vir se você tiver mais dinheiro que elas, se você tiver um relacionamento melhor que elas. E lembre que essa é a verdadeira honra. Eu vou dar um outro exemplo aqui em relação à cartinha. Há muito tempo atrás, eu morava, né, na minha cidade,
e eu estudava numa escola. E aí depois eu mudei para uma outra cidade e depois já adulta eu voltei. E aí eu tinha a ideia dessa escola que eu estudava, que tinha uma rampa assim para você entrar na escola. E a memória que eu tinha era de uma rampa assim enorme. Quando eu voltei lá, um dia, né, passei, era uma rampinha assim, ó. Eu vi assim, ó, um negócio assim, o negócio era assim, ó. Então, quanto eu, na minha memória, no meu olhar infantil, eu enxerguei aquilo de determinada forma. E depois, quando eu voltei lá, eu falei, nossa, mas não era assim, né? É diferente, porque eu já tava com um olhar na adulta. E isso a gente faz pra tudo. Às vezes a gente olha pra uma história ainda com esse olhar infantil. E claro que tem muitas situações que a gente não pode voltar lá e falar, peraí, né? Deixa eu ver como é que foi de fato. Mas lembre disso, que muitas das coisas que a gente viveu, ou coisas que contaram pra gente, porque isso também é contado, né, dentro da família. Olha, por exemplo, sei lá, seu avô não presta, seu avô foi embora, ele me fez sofrer, e a gente vai absorvendo aquilo que é contado. E claro, a gente não questiona, porque é a nossa história, é a nossa família. E a gente vai tomando essas dores como se fossem nossas. E aí é a hora de voltar lá, como eu voltei lá e vi de novo, é hora de olhar e falar, peraí, o que é real aqui? O que foram coisas que eu aprendi? O que eu ouvia? Quais foram as crenças que me foram passadas? Quais me servem? Porque, claro, tem muitas coisas que servem, que fazem sentido, que a gente pode levar. Mas qual agora eu preciso questionar? E uma das crenças é essa, de mesmo que talvez um homem ou uma mulher não tenham sido o que esperavam deles no sentido humano, a vida aconteceu. E qualquer coisa que você vai colocar na balança entre defeitos e vida, a vida sempre pesa mais. Porque mesmo diante dessas histórias, a vida aconteceu. E você só tá vivendo o que você tá vivendo hoje, que com certeza com muitos momentos bons, momentos felizes, porque alguém disse sim pra vida lá atrás. Porque um homem e uma mulher um dia se uniram e deram vida. Então, isso sempre vai ser maior do que qualquer outra coisa. Tá bom? Então, é isso. A análise de hoje foi essa. Mais uma vez, quer mandar sua história? Quer que eu traga uma análise aqui mais aprofundada? Toda terça-feira você pode me enviar por direct, que eu, na quinta-feira, trago essa análise para vocês. Vai ficar salva no feed para você voltar a assistir. E lembrando que agora a nossa próxima live vai ser no sábado. No sábado a gente tem perguntas e respostas e fazemos uma meditação. Eu ainda estou decidindo aqui o que a gente vai trabalhar no sábado, mas esteja presente às 9 horas. Deixa eu ver aqui, confusão perpetua quando confundimos aquilo que é com aquilo que projetamos. Exatamente, é isso. O que é fato, o que é real. O que é real aqui? O que de fato aconteceu? E como eu interpretei o que aconteceu? E aí é a hora de voltar lá e ver o que é a realidade. Aí a gente muda, quando a gente lida com os fatos. Qual que é o fato? O fato é, mesmo diante de tudo isso, a vida aconteceu pra mim. Esse é o fato. O resto é só a interpretação de acordo com a dor que existia ali. Tá bom? Um beijo e até!